Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus nos conduza mais uma vez ao observar a palavra do Senhor. Nós vamos orar, então vamos dar início e continuidade ao estudo que nós começamos hoje pela manhã, falando a respeito de como nós podemos entender a Bíblia, como nós podemos interpretar a Escritura. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, gratos ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra e aprender mais do Senhor. Nós clamamos, ó Pai, que nesse momento o Teu Espírito Santo abra os nossos corações, o nosso entendimento, esteja nos instruindo, nos dando sabedoria e capacitando, ó Deus. Nós somos completamente necessitados do Senhor. Como a Tua palavra mesmo diz, o nosso coração é enganoso. E assim como nós vimos hoje pela manhã, no Salmo 119, no versículo 18, nós clamamos que o Senhor desvende os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nós clamamos, ó Deus, que nessa noite a Tua palavra fale aos nossos corações e que o Teu Espírito Santo plante em nosso coração, ó Deus, a Tua palavra e faça com que a Tua palavra produza frutos em nossa vida. Nós sabemos, ó Pai, que nós somos pecadores, somos miseráveis e somos falhos diante da Tua presença. É por isso que nós reconhecemos que somos completamente necessitados da Tua graça. E nós oramos, ó Pai, pedindo que, durante esse estudo, o Senhor fale aos nossos corações e nos ensine. Em nome de Jesus, amém. Hoje pela manhã nós começamos a falar sobre alguns princípios, sobre como nós podemos entender a Escritura. Compartilhei a respeito de um livro chamado 40 Questões para se Interpretar a Bíblia, que eu tenho estudado já há algum tempo, e que, como eu disse hoje pela manhã, eu não tinha nenhuma previsão de quando poder compartilhar esse tema com os irmãos, mas como nós não podemos nos reunir durante esse tempo e nós também não sabemos o futuro e não sabemos qual será a nossa situação, a situação da igreja, se ela poderá abrir as portas ou não, resolvi compartilhar então alguns dos ensinamentos que eu tenho tirado desse livro e que são ensinamentos que nos ajudam a como entender a Escritura, a como interpretar a Escritura. E hoje pela manhã nós falamos sobre 3 coisas. A primeira delas é que nós precisamos, ao chegar diante da Escritura, nós precisamos orar. Nós vimos que a Bíblia é um livro espiritual. E sendo um livro espiritual, nós necessitamos absolutamente do Espírito Santo para que ele nos guie. E como nós vimos no Salmo 119, versículo 18, o salmista ora pedindo para que o Senhor desvende os seus olhos para ele contemplar então as maravilhas da lei do Senhor. E quando nós chegamos diante da Escritura, nós precisamos entender esse fato. Nós devemos orar porque a Bíblia é um livro espiritual. Não é um livro qualquer, é um livro que revela as questões mais profundas a respeito do homem, a respeito do pecado, a respeito da salvação e a respeito também da própria Trindade. Então, quando nós chegamos diante da Escritura, nós devemos chegar tendo o entendimento de que a Bíblia é um livro espiritual. Então, a primeira atitude que nós devemos ter é a oração. Uma segunda coisa que nós falamos, e vale ressaltar aqui que as 3 coisas que nós falamos são coisas que servem de introdução para aquilo que nós vamos falar hoje à noite. Então, a primeira, a Bíblia é um livro espiritual. A segunda, nós somos convocados por Deus a manejar bem a palavra da verdade, como servos, como obreiros do Senhor, segundo Timóteo capítulo 2, versículo 15, é isso que a Escritura nos diz. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, em segundo lugar, a caráter de introdução, o que nós aprendemos é que Deus nos convoca e nos convida a manejar bem essa palavra. É como um instrumento que um profissional precisa conhecer
para que ele trabalhe bem. Então, nós, como obreiros aprovados, precisamos manejar bem essa palavra. E, em terceiro lugar, o que nós vimos, aquilo que Pedro fala em sua segunda carta, capítulo 3, versículos 15 e 16, ele falando a respeito dos escritos de Paulo, que Deus concedeu sabedoria a Paulo para que ele falasse sobre vários assuntos, né, concernentes à salvação. Ele vai dizer que existiam naquele tempo pessoas que eram ignorantes e instáveis e que deturpavam as palavras que Paulo ensinava. Então, em terceiro lugar, o que nós vimos, quando nós não oramos, quando nós não manejamos bem a palavra da verdade, nós caímos no erro de nos tornar ignorantes, instáveis e de deturpar a palavra de Deus. Ou seja, como nós falamos pela manhã, nós passamos a ouvir a voz de Deus como que algo inútil para as nossas vidas. Porque aquele que não ora, aquele que não busca o auxílio do Espírito Santo, ele não tem a palavra de Deus como sua autoestima. Eu até falei sobre o Salmo 119, que o salmista pede para que Deus desvende os seus olhos. Aquele que não clama o Espírito Santo para que o Espírito desvende os olhos, esse pode ler as Escrituras que os seus olhos continuarão vendados. Então ele não vai entender o que a Bíblia diz, ele não vai entender as verdades profundas que a Escritura trata, e por isso ele vai deturpar a palavra de Deus. Então, citei alguns exemplos, né, sobre pessoas que se dizem crentes, mas não veem problema no pecado, porque eles estão vendados, eles leem a Escritura, eles veem como a Escritura trata de forma firme contra o pecado, mas eles rejeitam tudo isso porque os seus olhos estão vendados. Então, isso foi uma introdução que nós fizemos para falar sobre como nós podemos conhecer a Escritura, como nós podemos entender melhor a palavra de Deus. Nós vamos agora falar sobre 5 princípios que são básicos. Alguns deles eu já falei, como por exemplo a oração, mas eu quero tratar um pouco mais a fundo sobre isso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jeremias capítulo 17, o versículo 9 e o versículo 10 diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E o versículo 10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O primeiro versículo que nós precisamos destacar aqui é o versículo 9, que diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem que está dizendo isso? De quem são essas palavras? Essas palavras são do próprio Deus, do próprio Senhor. É o próprio Deus que está se voltando para Jeremias e dizendo para que Jeremias registrasse essas palavras. Portanto, isso não vem do pensamento do homem, isso não vem do próprio coração humano. Afinal, como o texto mesmo diz, o coração do homem é enganoso. Então, isso que nós vimos nesse texto é o próprio Deus falando sobre o coração humano. Que o coração humano ele é enganoso, desesperadamente corrupto. E isso vem do Deus que conhece o coração. E é o versículo 10 o que diz: eu, Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Tanto a palavra esquadrinhar quanto provar os pensamentos trazem a ideia de você buscar, você pesquisar, você investigar, examinar. Ou seja, o próprio Senhor, nós sabemos, conhecemos o caráter de Deus, sabemos quais são as características do Senhor. Ele mesmo está dizendo que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Portanto, o primeiro princípio que nós podemos tirar
para entendermos bem a palavra de Deus é o princípio que nós já falamos, que é que nós devemos nos aproximar da Bíblia com oração. Por que nós precisamos nos aproximar da Bíblia em oração? Porque o nosso coração é corrupto. O nosso coração é mau. O nosso coração é enganoso. Então, quando nós não buscamos a ajuda de Deus, nós caímos no erro da idolatria. O que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, dos versículos 18 a 23? Ele vai dizer o seguinte, que o homem, ele pecou contra o Senhor, ele se afastou de Deus, o pecado então tomou parte de toda a criação, e a partir do momento em que o homem teve o seu coração manchado pelo pecado, a única resposta que o homem pode dar diante de toda a criação é a idolatria. É o que ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 23. Então o nosso coração é enganoso, o nosso coração é corrupto e corrompido pelo pecado. Então, enquanto nós não buscarmos a palavra de Deus como sendo algo espiritual, e enquanto nós não nos aproximarmos da palavra de Deus como oração, a corrupção do nosso coração vai também corromper o nosso entendimento da Escritura. Isso é algo natural, Uma vez que nós pecamos, uma vez que nós recebemos de Adão a herança do pecado, não existe nenhuma outra atitude que o homem possa tomar com respeito à palavra de Deus, sem a oração, que não seja a idolatria. Então é por isso que muitos e muitos, ao ler a Escritura, ao ouvir os mandamentos claros da palavra de Deus, ignoram completamente a vontade de Deus, a palavra de Deus e os mandamentos do Senhor. Porque a idolatria já está tão enraizada em seu coração que esses não conseguem mais observar a palavra de Deus como sendo algo espiritual e passam a entendê-la como algo simplesmente natural. E quando o homem olha para a Bíblia como um livro simplesmente natural, ou seja, é um livro que contém algumas palavras, esse homem então ele não vai ser transformado pela palavra. Ele não vai ser restaurado pela palavra. Ele não vai ter alegria na palavra. E é por isso que, voltando no Salmo 119, nós vemos várias e várias vezes o salmista destacando esse mesmo fato. Ele clamava, ele orava para que o próprio Deus abrisse o seu coração, para que o próprio Deus abrisse o seu entendimento e ele então buscasse clareza da parte do Senhor. Então esse é o primeiro princípio, repetindo novamente e olhando um pouco mais a fundo no texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Nosso coração é corrupto, nosso coração é enganoso, e se nós olharmos para a palavra segundo o nosso coração, nós vamos fazer aquilo que Pedro disse, nós vamos deturpar a palavra de Deus. Nós vamos nos tornar ignorantes, instáveis, e deturpar a própria Escritura. E é interessante porque o texto vai dizer, Pedro vai dizer o seguinte, que esses ignorantes e instáveis, eles deturpavam, como também deturpam as demais Escrituras para a própria destruição deles. Então, preste atenção nesse ponto que ele é muito importante, muito, muito importante. Se você não orar
se você não buscar o auxílio do Espírito Santo ao ler a Escritura, você vai deturpar a Escritura e isso vai trazer para você destruição. A Bíblia é um livro que traz vida. A Bíblia é um livro que liberta. A Bíblia é a verdade. Mas se nós buscarmos a Bíblia sem o auxílio de Deus, nós vamos deturpá-la e nós vamos estar trazendo sobre nós destruição. É por isso que nós falamos sobre Jeremias e Romanos, mostrando como o nosso coração é corrupto, é enganoso, e então entendendo essa verdade. Nós precisamos nos aproximar da Escritura com oração. O primeiro princípio e talvez um dos primordiais, um dos primeiros. Antes de ler ou antes de ter qualquer pensamento ou desenvolver qualquer doutrina ou qualquer entendimento, interpretação a respeito da Escritura, busque a Deus em oração. Em segundo lugar, o segundo princípio é que nós devemos ler a Bíblia como um livro que apresenta Jesus. Embora nós não ouvimos e nós não lemos o nome de Jesus no Antigo Testamento, toda a Escritura aponta para o Senhor Jesus Cristo. Quero abrir, se você puder aí também abrir a sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. A Bíblia diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mesmo que a palavra de Deus não destaque o nome de Jesus, nós sabemos que isso faz referência ao próprio Senhor. Então a Escritura, desde que o homem caiu no pecado, a Escritura já aponta para a salvação em Cristo Jesus. Então esse é o segundo princípio. Nós devemos ler a Bíblia como um livro que apresenta Jesus. Jesus é o ponto central, o ponto-chave de toda a palavra de Deus. Observe quando Jesus estava em discussão, João capítulo 5, versículos 39 a 40, Jesus, quando ele estava em discussão e em debate com alguns judeus em Jerusalém, ele diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O que Jesus está mostrando é que eles examinavam todo o Antigo Testamento porque julgavam ter nele a vida eterna, e era toda a Escritura que testificava, que testemunhava a respeito de Jesus. Mas eles não queriam ir até Jesus para ter vida. Se nós olharmos para toda a Escritura, o Novo Testamento nem se fala, porque o Novo Testamento já é muito claro que faz referência a Jesus. Mas vamos falar sobre o Antigo Testamento. Se nós lermos todo o Antigo Testamento, nós vamos perceber que tudo aponta para Jesus. As profecias apontam para Jesus. As leis que foram dadas para o povo de Israel apontam para Jesus. Os sacrifícios que eram feitos, as ofertas que eram entregues no templo, tudo, absolutamente tudo no Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Jesus ele diz exatamente isso para aqueles homens que estavam ali com ele naquele tempo. Eles examinavam a Escritura porque julgavam ter nela a vida eterna. E era a própria Escritura que testificava a respeito dele. Então, quando nós olhamos para toda a palavra de Deus, a palavra aponta para Jesus. É como se, vamos pensar em uma roda. Vamos pensar numa roda de uma bicicleta. Uma roda de uma bicicleta tem todas aquelas raias, mas tudo converge para o centro. Se não fosse o ponto central da roda de uma bicicleta não poderia andar. Aquele ponto central é o ponto que sustenta todas as outras coisas
em uma bicicleta. Se você olhar também, por exemplo, uma moto, você tem as raias da moto que convergem todas também para o centro. Se não fosse aquela peça central, se não fosse o eixo central, nada poderia estar ali. Então, o que sustenta é aquele eixo. Assim como o que sustenta toda a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Seja a revelação do Senhor Jesus Cristo, a revelação passada do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento, seja a revelação de Jesus no Novo Testamento, onde a Bíblia nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João também vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, o versículo 3 do capítulo 1. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Em outras palavras, tudo o que nós temos na Escritura, nós temos Jesus no centro. Ele é o eixo central, portanto, de toda a interpretação da Bíblia. Tudo que nós entendemos, tudo que nós interpretamos, aponta para o Senhor Jesus Cristo. Agora, observe, Jesus, em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, nós temos aqueles discípulos que estavam em caminho de Emaús. E eles então falam, Jesus aparece a eles, ele fala com eles, ele conversa com eles. Eles explicam a respeito de que Jesus, o versículo 19, né? O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Falam sobre como Jesus foi crucificado, foi morto. E então é interessante, porque Jesus no versículo 25 diz a eles o seguinte: Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E o versículo 27 é o mais importante deles, que diz o seguinte: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 27, para esse nosso contexto é o mais importante. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, começando em Moisés, falando sobre o Pentateuco, sobre a lei, sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, o segundo princípio importante quando nós falamos sobre como nós podemos entender e interpretar a Bíblia. Segundo princípio, nós devemos entender que a Escritura toda aponta para Jesus. Toda a palavra de Deus aponta para Jesus. Terceiro princípio, também importante, olhando para a interpretação e como nós podemos entender a Bíblia. Nós devemos interpretar a palavra de Deus pela própria palavra de Deus. O que isso significa? O que isso quer dizer? Existe uma regra no que nós chamamos de hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia. Existe uma regra que é: a Bíblia é a sua própria intérprete. Então, quem melhor pode interpretar o que a própria Bíblia diz? É a Bíblia. Em outras palavras, quando nós olhamos para a Escritura, para textos do Antigo Testamento, para textos do Novo Testamento, nós podemos comparar a palavra com a palavra. Tanto é que existem centenas, talvez milhares de Bíblias de estudos que trazem referências nas suas notas de rodapé. Bíblias comuns também trazem, não todas, mas algumas trazem também referências. Então, por exemplo, você lê lá o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, e aí então você tem uma referência em outro versículo que também traz entendimento e traz uma alusão
ao que você leu em João. Então esse é o terceiro princípio e também muito importante. A Bíblia é a sua própria intérprete. Então, ao interpretar, ao buscar entender a Escritura, nós devemos comparar parte da Escritura com a Escritura. Não há outra forma melhor de você entender a palavra de Deus. Voltando para o nosso primeiro ponto. Nosso coração é corrupto, é mau, é enganoso. Então, nada melhor do que usar da própria palavra de Deus para interpretar a palavra de Deus. Quero dar aqui alguns exemplos. Nós lemos na palavra de Deus que Deus estabeleceu lá em Abraão, Gênesis capítulo 17, a circuncisão. E hoje, nós fazemos parte da igreja, nós não somos circuncidados. Nós entendemos que isso era algo que era feito com o povo de Israel com um objetivo específico para aquele povo. Por que nós não somos circuncidados hoje? Para guardar a lei? Por que nós não precisamos guardar a lei atualmente? Por que nós não precisamos oferecer sacrifícios? Por que nós não podemos, nós não necessitamos mais ter a Arca da Aliança, o altar do holocausto, o altar do incenso? Por que nós não precisamos de todas essas coisas? Porque Jesus, o centro de toda a Escritura, ele veio, pagou o preço, restaurou a nossa comunhão com Deus, e aquelas coisas que eram feitas no passado já não são mais necessárias. E como que nós podemos ter entendimento disso? Através da própria palavra. Então, por exemplo, você abre Gênesis 17, versículos 10 a 12. Você tem ali o texto que fala que Deus estabelece a circuncisão para o povo, para os seus filhos, para aqueles que seguiriam os mandamentos do Senhor. Por que nós não fazemos isso hoje? Aí nós abrimos a nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19. O texto nos diz: a circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também não é nada, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Então, observe o seguinte: o Antigo Testamento estabelecia a circuncisão. O Novo Testamento já diz que, seja a circuncisão ou a incircuncisão, isso não é nada. E outra coisa, quando nós falamos sobre a circuncisão, nós vemos que ela estava intimamente ligada com a lei. E aí, então, Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz o seguinte, que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Aí nós abrimos a nossa Bíblia em Gálatas. Todo o livro de Gálatas, nós vamos perceber exatamente a mesma coisa. A lei apontava para Jesus. A lei era como se fosse, o texto vai dizer que a lei era o aio, ou seja, naquele tempo, as crianças, os adolescentes, eles tinham um professor, até chegarem um momento da sua vida em que eles não mais precisavam desse professor. Esse professor ensinava sobre as leis, esse professor dava muitas instruções com respeito à vida cotidiana, mas chegava um momento em que essa criança, esse adolescente, se tornava um adulto, chegava na maioridade, o que eles chamavam, e então ele não mais tinha necessidade de ter esse professor, de ter esse tutor, de ter esse aio. E a Bíblia vai nos dizer que a lei era o aio. Até chegar o tempo em que nós, filhos de Deus, alcançamos a maioridade em Cristo Jesus. Então nós não mais precisamos da lei. Nós não mais estamos debaixo da lei, debaixo das ordenanças, nós não mais precisamos ser circuncidados e cumprir a lei, assim como o povo de Israel cumpria. Não estou dizendo que a lei de todo é inútil. É isso que a Bíblia vai nos dizer, que a lei em si não é inútil, porque a lei aponta o pecado. Se não fosse a lei, nós não teríamos conhecimento a respeito do que é o pecado. Então a lei não é inútil no seu todo. Mas nós hoje não somos mais, nós estamos desobrigados, assim como o povo de Israel, nós estamos desobrigados de cumprir as ordenanças que existiam no Antigo Testamento. Como, por exemplo, você não oferece sacrifícios mais de animais no templo. Primeiro, não existe o templo. E segundo, Jesus foi o sacrifício perfeito. É o que a Bíblia vai nos dizer em Hebreus também.
Que o sangue de touros e bodes não pode remover pecados, mas o sangue de Jesus sim, ele pode remover pecados. Então, esse é o terceiro princípio. Primeiro, nós precisamos nos aproximar da Bíblia em oração. Segundo, nós devemos ler a Bíblia como um texto que apresenta Jesus. E em terceiro lugar, nós devemos interpretar a Escritura com a própria Escritura. Se você ler um texto difícil na palavra de Deus, que você não entende, que você não compreendeu, depois de você ter orado, buscado o auxílio do Espírito Santo, qual é a melhor coisa a se fazer? Buscar outros textos que nos ajudam a entender aquele texto que está obscuro. Então, por exemplo, eu li um texto lá em Mateus capítulo 20, por exemplo, e eu não entendi muito bem esse texto. Qual é a melhor coisa a se fazer? É buscar outros textos que são paralelos para poder entender aquele texto que eu não cheguei a uma compreensão completa a respeito dele. Então, esse é o terceiro princípio, deixar com que a Escritura seja a sua própria intérprete. Quarto princípio, muito importante também, meditar na palavra de Deus. Eu quero ler uma citação aqui deste livro, do livro 40 Questões para se Interpretar a Bíblia, em que o autor diz o seguinte: a Bíblia não é um livro para leitura superficial. Embora seja benéfico ler grandes porções da Escritura de uma só vez, nenhuma dieta bíblica é completa sem a ruminação demorada numa porção menor de texto. O que o autor quer dizer com isso? Ler a Bíblia 10, 20, 30 capítulos por dia, existe muitos benefícios nisso. Existem muitos benefícios disso. Mas uma dieta completa da Bíblia não pode ser feita sem a meditação, sem a ruminação. Em outras palavras, você pode ler a Bíblia inteira em 3 meses, que isso é possível. Se você ler de 10 a 15 capítulos por dia, você em 3 meses lê toda a Escritura. Isso traz muitos benefícios. Você pode, por exemplo, até mesmo ler um livro inteiro da Bíblia. Recentemente eu li o livro de Atos inteiro. Foi muito prazeroso e muito benéfico para a minha própria vida fazer isso. Eu já fiz isso com o livro de Romanos. Li o livro de Romanos inteiro. Recentemente também com o livro de Juízes. Isso trouxe um benefício gigantesco para a minha vida pessoal. Principalmente no meu estudo da Palavra de Deus. Porque eu tenho, lendo o livro inteiro de uma só vez, eu consigo ter um panorama geral de tudo aquilo. E isso é muito benéfico. Mas, se nós não tivermos um tempo de meditação, um tempo onde o próprio autor diz aqui de ruminação demorada, nós não poderemos ter uma dieta completa da Escritura. Então, esse é o quarto princípio. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Infelizmente, muitos não querem isso. Dificilmente nós encontramos aqueles que leem a Bíblia. E mais difícil ainda é encontrar aqueles que, ao ler a Bíblia, meditam. Eu quero fazer uma pergunta para você e você pode responder para si mesmo. Você já meditou em um único versículo mais de 2 dias? Mais de 3 dias? Você já meditou em um único versículo durante uma semana? 2, 3, 4 semanas que seja? Você já fez isso? Se você não fez, você está perdendo uma grande bênção da parte de Deus. Uma grande bênção. Como nós podemos crescer e como nós podemos desenvolver a nossa fé a partir desse momento, a partir desse ponto, em que nós meditamos e meditamos e meditamos e meditamos, em que nós lemos, em que o versículo começa a fazer parte da nossa vida. Outra coisa, já pensando mais nessa meditação, quantas vezes você leu o mesmo texto mais de uma vez por dia? O quão benéfico é, por exemplo, você pegar, eu estou aqui aberto com a minha Bíblia no Evangelho de João capítulo 1.
Quantos e quantos benefícios nós não teríamos se lêssemos, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1 do Evangelho de João, durante 3, 4, 5 vezes no nosso dia. É algo que traz muito benefício. A meditação, a leitura corrente da palavra de Deus. Faça isso. Esse é um desafio que eu deixo para você. Pegue um versículo, talvez pode ser um versículo que você goste, um versículo que você saiba decor, um versículo, principalmente um versículo que você conheça decor, porque assim você pode, durante o seu dia, meditar sobre esse versículo. E você vai perceber o quanto você vai ser abençoado por Deus ao meditar na palavra dele. Irmãos, quantas e quantas vezes eu já não meditei em versículos bíblicos que para mim eram versículos que eu praticamente, no meu entendimento, entendam isso, no meu entendimento eu praticamente esgotei o que eu poderia tirar de conclusões naquele texto. E aí então eu ouvi alguma mensagem, eu ouvi alguma meditação, eu ouvi algum pensamento ou algum testemunho exatamente no mesmo versículo. E quando a pessoa leu e quando a pessoa falou, o meu pensamento foi, mas como que eu não percebi isso antes? Talvez isso já aconteceu com você, isso acontece com muitas pessoas. E frequentemente nós ouvimos testemunhos de pessoas que ouviram isso. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então você pode ter lido Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você pode ter lido esse versículo durante 2000 vezes no seu dia. E você pode ter meditado nesse versículo durante um mês. Com certeza, se algum outro ler esse mesmo versículo, meditar nesse mesmo versículo, vai tirar conclusões diferentes das que você tirou. Porque a Bíblia é viva. Não estou dizendo com respeito à interpretação, entendo. Vamos entender uma coisa que também é muito importante. Interpretação só existe uma. Não existe mais de uma interpretação correta da palavra de Deus. Pode ser que exista, como nós falamos nos pontos anteriores, uma deturpação da palavra de Deus, uma deturpação de algum versículo bíblico. Mas a Bíblia nunca possui duas interpretações diferentes. Então, se você conseguir encontrar duas interpretações de algum versículo, alguma coisa tem errado. Porque a Bíblia, interpretação, apenas uma. Agora, existe diferença entre a aplicação da Escritura. Aplicações são diversas, são várias. Por exemplo, vamos pegar esse texto que eu acabei de citar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A interpretação é uma só. Que Deus, que é o Criador, foi Ele quem fez os céus e a terra. Não existe outra interpretação, não existe outra possibilidade. Não existe Big Bang, não existe evolução, não existe nada. Deus foi quem criou os céus e a terra. Aplicações nós poderemos tirar dezenas. Nós podemos tirar aplicações com respeito ao homem, por exemplo. Esse texto não fala do homem, mas nós podemos tirar conclusões e aplicações com respeito ao homem. Por exemplo, a nossa confiança em Deus. A nossa confiança de que Ele é o Criador. Nós podemos tirar aplicações com respeito ao próprio caráter de Deus, esse caráter criador do Senhor. Porque se Ele criou, Ele domina, Ele governa todas as coisas. E então nós poderíamos tirar muitas conclusões a partir desse único versículo, mas a interpretação é uma só. Deus foi quem criou os céus e a terra. Não existe espaço para mais nada, para mais nenhuma teoria, para essas teorias que são chamadas de teorias científicas, nada disso entra. Porque a interpretação é uma só. Deus criou e ponto final. Então, nós devemos olhar para a Escritura e meditar na palavra de Deus. Esse é o quarto princípio, importante também nesse contexto. O quinto e último princípio sobre como nós podemos entender a Escritura, como podemos interpretar a Escritura. O quinto princípio é que nós precisamos estudar a Bíblia com fé e obediência.
Quero fazer novamente a citação que o autor diz o seguinte: a Bíblia não é um livro filosófico a ser debatido, é a revelação de Deus que deve ser crida e obedecida. Ponto final. A Bíblia não é um livro a ser debatido. É a revelação de Deus que deve ser crida e obedecida. E eu quero abrir um parêntese aqui para explicar um pouco melhor o que o autor quer dizer aqui. Ele não está dizendo que nós não devemos entrar em debates com respeito à palavra de Deus. Mas ele está dizendo é que debates com respeito à aplicação da Bíblia, debates com respeito à verdade da Bíblia e debates a respeito de que nós devemos obedecer ou não, não devem nem ser feitos. Porque o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? A Bíblia é a revelação de Deus, é a palavra de Deus. Portanto, se nós temos um mandamento em que nós não devemos matar, não deve haver debate. Esse é o mandamento e ponto final. Se nós temos mandamentos em que a palavra de Deus nos diz que o adultério é pecado, não existe debate, ponto final. A Bíblia é a revelação de Deus, a palavra de Deus. Então, se Deus disse, não existe conversa, não existe debate, ponto final. Isso é o que a palavra de Deus diz e nós devemos estudar a Bíblia com fé e obediência. Se nós aprendemos na própria palavra de Deus que o divórcio é algo repudiado pelo próprio Deus, isso é a palavra. É a palavra que disse, não somos nós. Claro, nós temos o texto onde o próprio Senhor Jesus Cristo mesmo diz que se alguém repudiar sua mulher, a não ser por casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Jesus está falando a respeito do divórcio quando há traição. Mas eu creio que até mesmo nesses momentos, Deus pode de fato restaurar. Portanto, nós temos muitos mandamentos de Deus, muitas ordens do Senhor. Mais uma. Se Jesus diz o seguinte: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Se Jesus diz que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, não entra em debate isso. Não é o pastor, não é o missionário, não é o obreiro, não é o presbítero, não é o diácono, não é quem quer que seja. São todos aqueles que são filhos de Deus, devem pregar o Evangelho. Esse é dever nosso. Não existe um debate aí. A ordem é pregar o Evangelho, ponto final. Não fala quem deve pregar, não fala quando deve pregar, não fala onde deve pregar. O fato é que nós devemos pregar. Paulo diz isso para Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Então nós nós estudamos a Bíblia com fé e com obediência. É o que Tiago vai escrever, é o seguinte, Tiago capítulo 1, versículos 22 a 25, ele fala o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O que Tiago está dizendo? Em outras palavras, nós devemos estudar a Bíblia com fé e com obediência. Ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Nós precisamos crer que a palavra é a palavra de Deus, que a Escritura é a revelação do próprio Senhor. E crendo que a palavra é a revelação do próprio Deus, a nossa atitude com respeito a isso é somente uma:
Deve ser somente uma, que é a de obediência. É para isso que Deus nos chamou. É para isso que Deus nos convidou a buscar a sua palavra. Para que ao buscar a palavra nós possamos obedecer aos mandamentos de Deus. Não sendo ouvintes, como o Tiago vai dizer, ouvinte negligente. O ouvinte negligente é aquele que ouve, mas que os seus olhos estão vendados. Salmo 119, lembre-se. Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que contemple as maravilhas da tua lei. Aquele que ouve, mas não pratica, é como se estivesse com seus olhos vendados. E é por isso que, novamente repito, nós vamos repetir esse ponto sempre. O Espírito Santo, ele é o que nos guia, ele é o que nos conduz, ele é o que tira a venda dos nossos olhos e ele é o que nos faz praticar as obras que estão registradas na palavra de Deus. Então, esse último princípio também é muito importante. Estudar a palavra de Deus com fé e com obediência. 1 João capítulo 2, versículo 4 diz: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 5, 3 a 5 diz: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Em outras palavras, eu quero resumir tudo isso que nós já falamos aqui até agora nesse ponto, sobre olhar a Escritura com fé e com obediência. Aquele que diz ser filho de Deus, ele ama a obediência. Aquele que diz ser filho de Deus, ele vence o mundo através da fé. Observe, nós precisamos buscar a palavra com fé e com obediência. E aquele que diz que conhece e não guarda os mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Em outras palavras, o que diz que conhece e não guarda e não pratica, os seus olhos ainda estão vendados. Portanto, esses são 5 princípios muito importantes para nós entendermos a palavra de Deus. Quero apenas relembrar, nós falamos hoje pela manhã sobre buscar o auxílio do Espírito Santo para que ele desvende os nossos olhos. Nós devemos manejar bem a palavra da verdade. E nós devemos fazer tudo isso para não sermos ignorantes e deturpar a palavra de Deus. Então nós partimos para os 5 princípios. Esses 3 que nós falamos foram mais a caráter de introdução. Então nós falamos sobre 5 princípios. Primeiro, aproximar-se da Bíblia com oração. Segundo lugar, ler a Bíblia como um livro que mostra e aponta para Jesus. Terceiro lugar, deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Quarto lugar, meditar na Escritura. E em quinto e último lugar, estudar a Bíblia com fé e com obediência. Eu desejo que o Espírito Santo de Deus esteja nos capacitando a cada dia, porque fácil não é, de fato, irmãos. Vocês pensam que é fácil para o pastor, para o missionário, para o obreiro, para qualquer um que está em uma posição de pregar a palavra de Deus. Se você acha que é fácil entender e estudar a palavra de Deus, não é fácil. Nós também somos falhos, somos pecadores, como Jeremias vai nos dizer, o meu coração, falando pessoalmente aqui, o meu coração também é corrupto, o meu coração também é perverso, o meu coração também é enganoso. Por isso eu preciso do auxílio do Espírito Santo. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus nos auxilie a cada dia mais estudar a palavra de Deus com dedicação, com amor, com zelo, com fé. Porque somente assim nós podemos aprender mais do Senhor. E, além disso, meu desejo também é que esses 5 pontos que são fundamentais no nosso entendimento da Escritura estejam cada dia mais gravados em nosso coração. Deixo novamente o desafio. Você que ouviu, envie no grupo da igreja, envie
nosso WhatsApp, ou se você quiser também deixar aí nos comentários no nosso canal do YouTube. Deixe aí algum comentário, deixe aquilo que você aprendeu sobre a nossa aula, nossa meditação de hoje, né? Compartilhe com os irmãos aí da igreja, para que nós possamos também juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, essa é a minha oração. Vamos encerrar nosso tempo aqui de meditação. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, porque sabemos que a tua palavra restaura o nosso coração, restaura a nossa vida, restaura todo o nosso ser. Ó Pai, nós dependemos completamente da tua graça, dependemos completamente do teu amor, do teu poder, dependemos do teu espírito para nos guiar, nos conduzir, para desvendar os nossos olhos. E o nosso desejo, assim como do salmista, é contemplar a maravilha da tua lei. Ó Pai, a tua palavra é bela, a tua palavra é maravilhosa, é majestosa. E nós sabemos que o nosso coração é corrupto, é mau, é perverso. E por isso nós pedimos que, segundo a tua vontade, o Senhor nos faça crescer. Nós sabemos que o desejo do Senhor é o nosso crescimento espiritual. Mas nós precisamos do Senhor para isso. Nós não podemos absolutamente nada por nós mesmos. Por isso clamamos a tua graça. É no nome de Jesus que nós oramos, também louvando ao nome do Senhor, pelo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que Deus continue capacitando e nos dando sabedoria. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude a cada dia. Deus abençoe.